Amém, Jesus. Bom e misericordioso é o Senhor, graças a Deus por isso. Graças a Deus pela sua vida que está aqui. Graças a Deus por você que está me assistindo em casa, por você que está me vendo, tirou esse tempo que estava aí, passando aí nas suas redes sociais e viu que a comunidade começou a fazer uma transmissão ao vivo e parou para assistir essa palavra, para ver essa palavra. Eu creio que Deus vai falar muito no seu coração também, assim como vai falar conosco. Amém? Vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos alcance nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade em falar conosco, Pai. Sabemos que o Senhor é bom, misericordioso, generoso, a Tua graça e misericórdia dura para sempre. Então, Senhor, inunda as nossas vidas, o nosso coração, Pai. Que o nosso espírito possa estar agora ligado ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser cheios da Tua palavra. Possamos sair desse tempo de ministração com o nosso coração cheio, porque nós temos sede da Tua presença. Amém. Glórias a Deus. Bem-aventurança, uma recompensa pela graça. O título da nossa palavra hoje. Amados, o que você entende por bem-aventurado? O que você entende por bem-aventurado? Bem-aventurado para você é uma pessoa rica, é uma pessoa próspera, uma pessoa reconhecida, uma pessoa famosa. O que é um bem-aventurado para você? O que você entende por um bem-aventurado? Eu gostaria que você entendesse a parte espiritual da palavra nessa noite. A palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito não pode entender as coisas que vêm de Deus, porque elas são discernidas no Espírito. Então, a minha oração nessa noite, para você que está aqui, para você que está em casa, é que você seja cheio do Espírito Santo, para assim dessa forma poder discernir o que Deus vai falar nessa noite, comigo e com você. Então seja nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus, porque sendo desta forma cheio do Espírito, você vai ter o discernimento, a revelação da palavra de Deus no seu coração. Amém? E é isso que nós queremos. Então, amados, entenda bem, pelo Espírito Santo, não há uma necessidade em mim e em você de sermos ricos, mas há uma necessidade em nós de sermos pobres. Entenda no Espírito, não há uma necessidade de sorrirmos, mas há uma necessidade de chorarmos. Não há uma necessidade de sermos arrogantes, mas há uma necessidade de sermos humildes. Não há uma necessidade de sermos injustos, mas há uma grande necessidade de termos fome de justiça. E nós temos que entender isso. Não há uma necessidade de sermos cruéis, mas há uma grande necessidade de sermos misericordiosos. Entenda que não há uma necessidade de impureza dentro de nós, mas há uma necessidade de sermos puros de coração. É a necessidade no Espírito que nós temos. Não há uma necessidade de causarmos tumulto e dissensão, mas há uma necessidade de sermos pacificadores. Para nós cristãos, não há uma necessidade de perseguirmos alguém, mas há uma necessidade de sermos perseguidos por causa da justiça de Deus. Entenda isso, você vai entender espiritualmente. Não há uma necessidade em insultarmos, levantarmos falsos testemunhos, ou até mesmo caluniar alguém. Mas entenda que há uma grande necessidade de sermos insultados, caluniados e que levantem falsos testemunhos contra nós. Olha só, há uma grande necessidade de sermos bem-aventurados e de recebermos uma recompensa pela graça de Deus. Estes são os bem-aventurados. E você vai entender isso. Então ser uma pessoa bem-aventurada é ser uma pessoa alegre, feliz, por tamanha recompensa conquistada por graça e misericórdia.
Então o bem-aventurado é aquele que conquista graça e misericórdia, e tem alegria nisso. Eu tenho alegria nas minhas lutas e fraquezas e dificuldades e angústias, porque no final dessa etapa, a bem-aventurança virá sobre mim. Eu sou um bem-aventurado. E nós temos que entender isso. Você tem que olhar para você mesmo, o espelho, e dizer: olha, eu sou um bem-aventurado. Nós passamos por tantas lutas, batalhas, por tantas angústias, por tantos problemas na nossa vida, indiferente de qual seja, e de todos eles nós teremos vitória, em todos eles. Mas teremos vitória por quê? Porque acreditamos que a bem-aventurança está do lado do Senhor, que nós conquistaremos essa bem-aventurança. Vamos ler um texto agora. Eu gostaria que você abrisse. Nós vamos ler o texto no discernimento do Espírito. Busca realmente o discernimento do Espírito Santo, para que você possa ler esse texto e ter a revelação de Deus no teu espírito. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 3. Diz assim, olha só, com o discernimento do Espírito Santo, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12 e último desse texto: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aleluias, aleluias e glória a Deus por isso. O que você consegue suportar para não perder a recompensa de Deus para você? A recompensa no céu. Pensa nisso. O que você consegue suportar para você não perder a recompensa do céu para você? Tem pessoas que dizem: ah, pastor, eu não levo desaforo para casa, eu não consigo suportar nada. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu tenho estupim curto. E outros dizem: nem estupim eu tenho. Então, eu não consigo suportar nada. Mas pense bem, teremos que suportar as agonias e as angústias desse mundo para termos as conquistas no céu, para sermos um bem-aventurado. Querido, tem pessoas que vivem muito bem em Deus, quando tudo está dando certo, coloca um sorriso no rosto, sabe, um brilho no olhar, uma alegria contagiante, quando tudo está dando certo. Sabe, servir a Deus, eu digo muito que servir a Deus quando você está com o bolso cheio, quando tem uma continha gorda no banco, quando a saúde está plena na sua vida, quando tudo está dando certo, quando tudo está funcionando segundo a sua vontade, é muito bom, é muito fácil. Sabe, mas tem pessoas que quando as coisas começam a dar errado, quando acontece um incidente na sua vida, quando as coisas começam a não sair segundo a sua vontade, o que acontece? Essa pessoa, ela muda a personalidade dela. Ah, não, as coisas não estão dando certo do jeito que eu pensei, do jeito que eu programei, está saindo fora do meu controle. Então aí as coisas começam a mudar, então a minha personalidade muda junto com as coisas que acontecem. Nós ficamos muitas vezes abatidos, desanimados, enfim, ficamos sem uma referência cristã. Porque as pessoas procuram em nós, entenda bem,
eu e você, eu falo muito isso aqui na igreja, nós não somos melhores do que ninguém, não somos perfeitos, jamais seremos, mas as pessoas muitas das vezes procuram em nós, os cristãos, aqueles que vivem uma vida reta com Deus, aqueles que vivem falando que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, que Deus é tudo para Ele, que Deus é sobrenatural, que Deus é misericordioso, que tem grandes milagres para Ele. Então as pessoas ficam procurando naquela pessoa que diz isso, o milagre, a referência, o que Deus realmente tem feito na vida dele. Nós temos que tomar esse cuidado de olhar para nós e ver que realmente Deus é poderoso o suficiente de operar grandes coisas na nossa vida. Mas nós temos que ser referência para Deus entrar na nossa vida e operar grandes coisas. Temos que entender isso. Tem um texto no livro de Filipenses 4, se você quiser abrir comigo, senão eu vou ler rapidamente, Filipenses 4:12. Nós ainda vamos voltar no outro texto, mas Filipenses 4:12 diz assim, olha só que tremendo esse texto. Sei, olha o que Paulo está dizendo, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só que texto maravilhoso, olha o que Paulo está dizendo nesse texto, gente. Ele está dizendo, eu sei que eu terei muitas aflições nesse mundo. Ele está dizendo isso, não será só vitória, eu vou ter derrotas, perda nesse mundo. Mas eu aprendi a viver contente em todas as áreas da minha vida. Ele está dizendo, eu aprendi a ser um bem-aventurado. Eu aprendi que as bem-aventuranças estão lá no final da vitória, lá no final da batalha, na vitória que é nascida de uma grande batalha. Ele entendeu isso, por isso que ele diz, olha, eu aprendi, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a nossa intenção é vencermos as batalhas, ou a sua intenção não é essa, toda a intenção nossa, todo mundo tem a intenção de vencer as lutas que entram. Quando você entra numa batalha, numa dificuldade, está num problema, vivendo uma situação, você quer sair dela. Você quer sair dela. E interessante que nós lemos esse texto, a Bíblia nos diz, nos dá uma segurança de que para vencermos e sermos bem-aventurados, temos que passar por tudo isso. Temos que chegar no fim de tudo isso com vitória. Infelizmente, muitos chegam em derrota e não alcançam as bem-aventuranças do Senhor. Por isso, eu te perguntei lá no começo, o que você consegue suportar para não perder a sua recompensa no céu? É por isso, o próprio Paulo já nos responde isso. Ele conseguia suportar tudo. Ele dizia, eu aprendi a viver na escassez, no muito, no pouco, com fome, sem fome, com abundância, eu aprendi a viver assim. Não que ele queira viver dessa forma, não que ele aceite a viver assim, mas nos dias de fome ele aprendeu a viver na fome, e no dia da abundância ele aprendeu a viver na abundância. É por isso que eu te perguntei se você realmente está preparado, se você tem condições de passar por toda essa tribulação sem murmurar, reclamar, sem amaldiçoar, sabendo que o final desse dia mal vai chegar, e está muito próximo. A primeira coisa que nós lemos no versículo 3, do primeiro texto que nós lemos, diz assim, a primeira coisa que está escrito lá no versículo 3 é, bem-aventurado. Ou seja, bem-aventurado é aquele que irá receber a recompensa de Deus pela graça. Olha só, mas se passar no teste de Mateus 5. Você entendeu? Bem-aventurado é aquele que chega lá no final de Mateus 5 e cumprir aquilo que Mateus 5 está nos orientando a fazer. Olha só que coisa. Bem-aventurado, ele diz, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Eu não sei se você entendeu esse texto, mas ele diz aqui que bem-aventurado os pobres em espírito. Ele não diz pobre de espírito, ele diz em. Em algumas traduções diz pobre no também, mas não é de. Se tiver alguma tradução em de espírito, está errônea,
porque a tradução é em ou no, que é muito diferente de aqui ó, bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que não tem mais prazer em nada, que não quer saber de nada, que não tem intenção nenhuma em mudar a história da sua vida. Agora o pobre em espírito é aquele que se diz fraco, é aquele que diz para o Senhor: olha, eu sou dependente, eu sou pobre, eu preciso do Senhor para alcançar alguma coisa. Esse é o pobre no ou em espírito. É aquele que se revela, que se declara pobre, fraco, e que precisa e que é dependente do Senhor em tudo que faz. Esse é o pobre em espírito. Aí depois ele diz, no 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí, nós não vamos ler o texto inteiro de novo, mas aí ele continua dizendo que quem são os bem-aventurados? Ele diz que bem-aventurados são os humildes, os sedentos por justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos, os que foram insultados e caluniados por amor a Ele. Enfim, todos esses receberão benefícios celestiais. Todos esses receberão recompensa de Deus se entenderem e colocarem em prática Mateus 5, do 3 ao 12. Tem que colocar em prática. É por isso que você precisa ler tendo a presença do Espírito em você. É por isso que o Senhor nos orienta que aquele que não tem o Espírito não pode entender as coisas que vêm de Deus, porque elas são entendidas, discernidas no Espírito. Então quando você lê Mateus 5, do 3 ao 12, querido, se você lê com o discernimento do Espírito, você vai ver quantas coisas eu estou fazendo fora desse texto que não me deixa receber as bem-aventuranças. Porque ele diz aqui, quem será bem-aventurado? Ele está cantando a bola para nós, o Senhor aqui está dando as chaves para ser um bem-aventurado. Se você lê, se colocando nessa situação, como uma pessoa, e você vai poder ver o que você aguenta para receber, para não perder as bênçãos do Senhor, não perder as recompensas do céu. Aí ele continua, ele diz que uns herdarão o reino de Deus, outros receberão a terra por herança, obterão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, enfim, estes são os bem-aventurados. Olha só, e ele ainda fala, olha, se você chorar, se você não só sorrir, mas se você chorar, você vai ver a Deus, você vai receber o reino de Deus, vai ter as recompensas. Ou seja, aqueles que sofrerem, no final ele fala, por minha causa, que forem insultados, humilhados, por minha causa, por amor a mim, e não negar a minha presença. Por isso o Senhor pergunta para nós, a que ponto eu consigo suportar? O que eu consigo suportar para não perder essa bênção dele para nós? Para não perder as bem-aventuranças. Agora, o que nós estamos aprendendo é como alcançar as bem-aventuranças do Senhor. Esse texto está nos ensinando de que forma agir para você alcançar a bem-aventurança do Senhor. Será que nós estamos preparados para as calúnias? Será que nós estamos preparados para as perseguições? Será que nós estamos preparados para os insultos diante de Deus? Eu já perguntei isso aqui, será que se alguém colocar uma arma na nossa cabeça ou na cabeça dos nossos filhos e dizer para nós, você precisa negar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você morre, ou seu filho morre, será que nós estamos preparados para esse tipo de situação? Responde aí para você mesmo. Será que nós estamos? O que nós conseguimos suportar para não perder as bênçãos do Senhor para nós? O que nós estamos dispostos a suportar? Estas são as qualidades de um bem-aventurado. Depois tem um outro texto em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Se você puder abrir, senão eu vou ler aqui também rapidamente. 2 Coríntios 12, 10, diz assim:
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que texto tremendo dentro desse contexto que nós estávamos lendo, que texto tremendo dentro dessa situação de sermos um bem-aventurado. Esse texto é para a conquista do bem-aventurado, é só para quem quer alcançar as bem-aventuranças do Senhor. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me, eu tenho alegria por amor em Cristo, nas fraquezas. Ele diz, eu sou fraco, mas eu tenho alegria porque eu sou do Senhor. Pois ele diz, nos insultos, podem me insultar, me xingar, levantar falsos testemunhos contra mim, me perseguir, é isso que ele está dizendo, nas angústias, pois quando eu sou fraco, para Deus eu sou forte. Então talvez você aqui, ou você em casa, pode dizer assim, pastor, como eu tenho sido fraco, como eu sou fraco, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu só perco, eu não consigo ter vitória na minha vida. Para onde eu vou, eu acho derrota. Sabe quantos anos eu venho sofrendo perdas e derrotas e humilhação na minha vida? Mas não precisa, porque Deus está dizendo para você nessa noite, hoje eu digo para você, você é forte em mim. Mas nós somos fortes em Deus. É isso que ele está dizendo aqui, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Mas quando eu passo todas essas angústias, essas perseguições, essas perdas, derrotas e decepções, vivendo uma vida nele, para ele. É nessa situação, é dessa forma que nós temos que enxergar a nossa vitória em Deus. É dessa forma que nós temos que enxergar que nós vamos sair do outro lado com vitória, porque nós estamos vivendo apegado em Deus, nós estamos ligados nele. A Bíblia diz, ele mesmo diz que se nós somos como ramos na videira, se nós não estivermos dando frutos, se nós não estivermos florescendo, se nós secarmos, ela vai ser cortado, e aí sim vai ser lançado no fogo e queimado, porque nós, nos desprendemos da videira. Quando você vai em um galho de uma árvore, corta ele, acabou, não tem mais como, a tendência dele é secar, e vai servir de combustível para queimar, brasa. Então nós que estamos ligados no Senhor, esse texto é para nós. Ele começa dizendo, por amor de Cristo, eu regozijo na tristeza, na angústia, na decepção, nas calúnias, em tudo isso. Então, para você ver, amado, que ser um forte e um bem-aventurado, você não pode ter vergonha de ser humilde. Não pode ter vergonha de ser humilde, de ser um fraco, de ser um pobre em espírito. Você não pode ter vergonha disso, um dependente em Deus em todas as áreas. Nós falamos sobre isso na célula passada. Nós não podemos ter vergonha de entrar no meio da roda e apresentar a nossa mão mirrada para Deus. Nós não podemos. O Senhor nos chama para a vitória, Ele nos chama para a conquista, Ele nos chama para receber as bem-aventuranças. Mas Ele diz, olha, vem para o meio, eu vou te curar aqui no meio, onde todo mundo está vendo você. Então nós não podemos ter vergonha de estender a mão e dizer, Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu sou pobre no espírito, em espírito, eu preciso do Senhor. Eu me enriqueço quando eu estou ligado em Cristo. Essa é a minha riqueza, essa é a minha alegria, essa é a conquista das minhas bem-aventuranças. Então nós precisamos entender que Deus, amado, Ele não aplaude uma pessoa que é altiva, uma pessoa que, que é brigona, que é melhor do que as outras. Uma pessoa, olha, eu sou melhor que todo mundo, eu tenho mais condição, eu falo melhor, eu sou melhor do que aquela outra pessoa. O Senhor não tem alegria nisso não, muito pelo contrário. Nós entendemos que a palavra nos garante que para Deus, quando nós somos fortes, é que nós somos fracos. E quando nós somos fracos, para Ele nós somos fortes. Então é o contrário. Ele não entende uma pessoa altiva que se coloca como forte.
Mas muito pelo contrário, ele entende quando uma pessoa é pobre em espírito, para ele ela é forte, muito forte. E é isso que nós acabamos de ler. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Mas isso é em Deus, é na matemática de Deus, não é na nossa. Na nossa matemática, quando eu sou fraco, é que eu estou perdendo. Quando eu estou fraco, eu não tenho condição nenhuma de vencer. Mas Deus já pensa completamente diferente. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Ele está escolhendo você nessa noite. Para quê? Para te capacitar. Porque Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, tem bem-aventuranças esperando você no final dessa luta. No final dessa batalha tem bem-aventuranças. Você será muito bem-aventurado. Você alcançará grandes coisas. Mas se você chegar até o fim, não pare pela metade. Não desista. Talvez aqui ou em casa muitos tenham pensado: eu estou para desistir, pastor. Eu estou pronto a desistir, jogar a toalha. Eu não quero mais. Eu não estou mais conseguindo romper na minha vida, então eu vou parar com tudo, eu vou desistir de servir a Deus, ou eu vou desistir daquilo que eu estou fazendo. Deus está dizendo para você: não desista, jamais desista, porque eu vejo força em você, eu vejo que realmente você é forte. Você não está enxergando em você a força que eu estou depositando em você, mas eu estou vendo que você é capaz, que eu vou te capacitar, que você tem capacidade. E aí nós não conseguimos enxergar, e muitas das vezes você escuta isso de alguém, como eu estou dizendo para você nessa noite, como boca de Deus, e você diz: é porque o senhor não conhece a minha vida. Mas Deus conhece, e se Deus conhece e sabe que você tem capacidade de sair de tudo isso, e alcançar a graça e misericórdia, é porque você tem. Aleluias ou não? Glórias a Deus por isso. Sabe, eu estou lembrando que um dia Pedro chega diante de Jesus e diz para ele assim: Senhor, com o Senhor eu vou até a morte, com o Senhor eu vou para a prisão, vou até a morte com o Senhor, eu vou para a prisão, Deus, com o Senhor eu vou. Olha, uau, que cara fortão é esse, um exemplo, que cara fortão. Você pensou nisso? Esse é o cara, é o exemplo para nós. Mas Jesus chega diante dele e fala assim: ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas não tem nada não, Pedro, você vai continuar sendo forte para mim. Você vai se fazer como mais fraco, mas para mim você vai continuar sendo rocha. Olha só, Pedro deu uma: Senhor, olha, eu estou contigo e não abro mão de nada. E às vezes tem pessoas que dizem isso: não, pastor, você está falando isso não é para mim não, deixa comigo, que aqui eu bato no peito e deixa comigo, está tudo certo. Jesus está dizendo: olha, ainda hoje o inimigo está cirandando a sua vida e eu estou orando por ti. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, hoje, ainda hoje, 3 vezes, você que vai comigo até a morte, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. A hora que o galo cantar uma vez, você me negará. A partir disso, 3 vezes me negarás. Olha só, meu amado, que coisa. Então mesmo você parecendo fraco, mesmo você sendo rejeitado, tendo lutas, batalhas, o Senhor diz para você nessa noite: não desanime, seja um bem-aventurado, porque você para mim é rocha. O Senhor está dizendo para mim e para você, mesmo que as pessoas olhem e achem que você é palha, que você é algodão, que você é esponja, o Senhor está dizendo: para mim você é rocha, para mim você é vencedor. Ainda que você me negues, ainda que você peques contra o Senhor, porque eu e você somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus, mas Jesus Cristo nos trouxe de volta e diz: olha, ainda que as pessoas não vejam vitória em você, eu vejo. E o que importa para nós é o que Deus diz, é o que Deus acha ao nosso respeito. Não é o que as pessoas falam de você. Talvez você já ouviu de alguém: olha, você não vai dar em nada, você não serve para nada, você não terá vitória na sua vida. Mas Deus está dizendo: vai ter vitória, vai alcançar graça e misericórdia, vai alcançar as bem-aventuranças, porque você é rocha, porque você é vencedor, porque eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi.
E Deus está dizendo isso para mim e para você. Mas nós precisamos entender isso. Ou não adianta. Não adianta eu falar. Você tem que entender. E isso será entendido no Espírito, que nós falamos agora há pouco. Se você estiver me ouvindo aí, em casa ou aqui na igreja, e dizer, não concordo. Isso que o pastor está falando não tem sentido. Então você jamais alcançará as bem-aventuranças. Você não está ouvindo com o Espírito. Você não está ouvindo no Espírito. Você não tem o Espírito. Você precisa buscar. Você precisa entender aquilo que nós falamos. Quem tem o Espírito consegue discernir e ouvir a voz de Deus. Quem está falando com você nessa noite é Deus. É Ele que está falando. Toma posse da vitória e diz, Senhor, eu tomo posse. Eu tenho certeza que eu alcançarei as bem-aventuranças, porque o Senhor está comigo. Porque é o Senhor que está falando para mim. E o que o Senhor fala nós temos que entender isso. Tem um outro texto aqui, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, olha o que Tiago diz aí, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha que texto simplesmente magnífico. Ele diz, meus irmãos, considerem-se motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que o motivo de grande alegria passarmos por diversas provações? Por que ele está dizendo isso? É porque nós já deveríamos saber que as bem-aventuranças nos aguarda no final, nos aguarda no término, nas resistências das diversas provações. Então é motivo de muita alegria, ele diz, muita alegria, motivo de grande alegria, sabe, o fato de passar por diversas provações. Diversas não é uma, é muitas. Pastor, estou passando por uma provação terrível. Não se escandalize comigo, mas vai vir mais. Vai vir outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, teremos lutas e provações. No mundo tereis aflições, só que tem um detalhe, meu filho, diz o Senhor. Eu venci o mundo por você. Eu não venci o mundo por mim não, Jesus está dizendo. Eu não venci o mundo por Deus, pelos anjos, pelos serafins e querubins que estão no céu, não. Eu venci o mundo por você, diz o Senhor. Mesmo tendo provações. Então se ele já venceu, não precisa de provações. Precisa. No mundo tereis. Mas tem algo te esperando no final das provações. Lá aonde eu venço o mundo, diz o Senhor, muitas bênçãos, graça e misericórdia serão alcançados para aqueles que chegaram no final. A Bíblia diz que só os valentes herdarão a coroa da vida. Só os valentes. É muita luta, é muita perseguição, é muita angústia, é muita influência do mal na nossa vida, para nos tirar do foco da coroa. Amém ou não? Aleluia, Senhor. Aleluias, glórias nós te damos para todos sempre. Então, se eu perguntar, meu amado, aqui, quem quer passar por lutas e provações? Ninguém quer. Com certeza ninguém quer passar por lutas e provações aqui não. Mas o fato é que todos nós iremos passar, mais cedo ou mais tarde. Todos nós iremos passar sim. E nós precisamos ser aprovados. Precisamos ser aprovados, ou não alcançaremos as bem-aventuranças do Senhor. Nós precisamos entender isso com muita clareza no nosso coração. E a pergunta novamente para nós nessa noite é: o que você suporta para não perder a sua recompensa no céu? O que você consegue suportar para não perder a sua recompensa no céu? Pastor, eu tenho passado grandes coisas. Pessoas têm me ofendido, têm me humilhado.
Eu não tenho tido paz na minha vida porque eu sou humilhado pela minha família, pelos meus irmãos, pelos amigos, os colegas. Sabe, as pessoas, é como se eu não existisse para muitas pessoas. Talvez você que está aqui possa pensar diferente, falar, não, comigo não acontece isso, mas eu garanto para você que muitas pessoas são assim. Talvez um daqueles que estão me assistindo aqui, Deus está falando com eles, e Ele está dizendo, olha, eu sou humilhado, eu fui humilhado na minha vida, talvez pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, e disse para mim que eu não ia conseguir. Amado, eu estou lembrando de José. José foi vendido para o Egito como escravo pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos. Jogaram ele num poço e venderam e ficaram ainda zombando dele. Mas Deus tinha um propósito lá no final para a vida dele. Deus disse para ele assim, José, fique firme. Como Jesus disse para Pedro, José, fique firme, não se abale, não desista, não perca a fé em mim, porque você é rocha, você vai ser um dos mais bem-sucedidos lá, mas precisa de ser pobre e humilhado, primeiramente. Olha só o que nós lemos lá no começo, bem-aventurado, você será bem-aventurado se você chorar, você será bem-aventurado se você for pobre, bem-aventurado se você for perseguido, você será bem-aventurado se você for humilhado por alguém, se você for caluniado por alguém. É isso que aconteceu com ele. Foi humilhado, caluniado, jogado num poço, mas Deus tinha um propósito, já estava falando com ele, e depois que ele sai dali, ele ainda passa por muitas humilhações, até chegar no propósito, até chegar a colocar a mão na bem-aventurança. Aí ele se torna quem você já sabe, governador, um grande homem, de todas as formas. Aí ele se torna um homem rico financeiramente, em todas as áreas da sua vida. Mas antes ele teve que ser pobre em espírito. Ele teve que ser. E foi, e soube, e teve alegria, e soube lidar com a fome, com a escassez, com a abundância. Ele soube lidar com tudo isso. E o que é saber lidar com tudo isso? É você não desistir nas horas mais difíceis da sua vida. É você não retroceder. É você ver que está sendo grandemente humilhado, grandemente ali sufocado pelas coisas desse mundo, e não desistir de Deus, não desistir de servir, não desistir de ser um com o Senhor, de estar com Ele em todas as situações. Porque Pedro, ele não estava errado quando ele diz, olha Senhor, contigo eu irei para a morte, para a prisão. Ele não estava errado, porque no coração dele ele iria mesmo. Ele era um servo do Senhor, um cristão, um discípulo amado, e ele ia sim. E eu tenho certeza que o Senhor, quando diz para ele assim, olha, ainda hoje me negarás, mas ele sabia, ele estava dizendo para ele, olha, os homens me negam 3, 4, 5, 10, 20, 50 vezes. Eles me negam. E aí ele estava dizendo para ele o que ele está dizendo para nós hoje. Talvez você já me negou várias vezes. Várias vezes. Mas não se preocupe, porque para mim você é rocha. Para mim você é forte. Eu considero você, eu tenho algo para você te esperando. Indiferente. Agora, o que nós temos que entender é que nós precisamos viver para Deus hoje, na totalidade. Hoje, eu vivo hoje para Deus na totalidade. Tudo que eu tenho a oferecer para Deus hoje, eu preciso oferecer hoje. Ah, mas amanhã é outro dia, eu não sei se eu terei amanhã. Então eu tenho que oferecer o melhor que eu tenho hoje, agora. Então você que está me vendo aqui em casa, ofereça para o Senhor agora o melhor que você tem. Ou seja, ofereça o seu tudo, porque você não sabe se amanhã você terá essa oportunidade. Se você oferecer tudo hoje, pode ser que amanhã você esteja colocando a mão na bem-aventurança. Mas se você deixar para oferecer amanhã, pode ser que não tenha oportunidade. Muitos perdem a oportunidade de ser um bem-aventurado, porque não entrega tudo que tem ao Senhor, não tem coragem de entrar na roda,
não tem coragem de apresentar ao Senhor os seus problemas, as suas mazelas, as suas dificuldades. Senhor, sou pobre, sou fraco. Ele diz, mas é bem-aventurado. Senhor, sou humilhado, sou angustiado, eu sou ferido, eu sou caluniado. Ele diz, mas é um bem-aventurado. Senhor, eu estou sendo rejeitado, mas é um bem-aventurado, filho. Sabe, e eu vou dizendo os meus defeitos, as minhas mazelas, aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que as pessoas dizem que eu sou, eu vou falando, e o Senhor vai colocando algo bom nisso, vai dizendo, isso vai gerar para você lá na frente a vitória. Sabe, nós precisamos entender isso, ou nós vamos ficar amassando aqui, sabe aquele que massa barro, para fazer, antigamente era assim, para fazer tijolo, e fica amassando barro, mas no mesmo lugar e não sai dali. Sabe, não sai, não tem coragem de avançar no Senhor. Não, eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar, que eu não vou conseguir. Deus está dizendo, tente, porque eu sou contigo, eu estou do seu lado, mas tente comigo, não me tire dos seus projetos, vai comigo. Você é um bem-aventurado, tem algo esperando para você lá no final, mas eu vou com você, eu estou contigo, não vá sozinho, não ouse a sair daqui para a sua conquista sem mim, diz o Senhor. É eu que dou a sua vitória. E nós muitas das vezes nos vamos e nem sequer convidamos o Senhor para estar conosco. O Senhor disse para Moisés assim, Moisés, aquele povo rebelde, aquele povo está, sabe, fazendo tudo aquilo que não me agrada, então eu vou mandar os meus anjos com você, você vai sozinho, mas eu não vou com ele. Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça nem sair desse lugar, se o Senhor não for comigo. A presença do Senhor é tudo para nós. A vitória só é conquistada se tiver a presença de Deus. A vitória, você só vai sair dessa angústia, você só vai sair dessa dificuldade, dessa opressão que você está vivendo, dessa falta, dessa escassez na sua casa que você vive, se você chamar o Senhor para andar com você. Se você convidar Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, e andar com Ele 24 horas por dia. Você não se esvazie de Deus, se esvazie de você mesmo, mas não de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se esvazia do Senhor, é aquele que está sempre cheio do poder de Deus. Esse sim é um bem-aventurado. Então, o que você está disposto a deixar de lado e a passar e suportar para não perder as suas bênçãos, a sua bem-aventurança? Pensa nisso. Pensa nisso, você que tem uma dificuldade em aceitar uma correção de Deus, você que tem uma dificuldade em aceitar o não de Deus, você que tem dificuldade em aceitar o chamado de Deus. De repente Deus tem te chamado para algo na sua vida, e diz, filho, eu quero que você seja isso no meu ministério, eu quero que você ocupe isso, eu quero que você seja isso, e você diz, não, mas eu não quero, mas vale mais a vontade de Deus do que a nossa. Então existe benefícios na obediência. No final de tudo, quando eu caminho na obediência, existe benefícios para nós. E se nós não entendermos isso, nós nunca vamos alcançar as bem-aventuranças. Queremos ser bem-aventurados? Você quer ser um bem-aventurado? Sim, todos nós queremos. É maravilhoso ser um bem-aventurado, mas o bem-aventurado tem que aguentar coisas, tem que passar por coisas, sabe, tem que passar com alegria no Senhor. O bem-aventurado, ele tem que suportar para alcançar as bem-aventuranças. O que você está disposto a suportar? Ou o que você tem suportado? Pense nisso, quebre o orgulho. Talvez o orgulho não tenha nos deixado alcançar as bem-aventuranças. Orgulho. Eu tenho um orgulho, eu não consigo ser pobre em espírito. Eu tenho orgulho, eu não consigo humilhar para ninguém. Eu tenho um orgulho, eu não deixo ninguém pisar em mim, não deixo ninguém me humilhar, eu não deixo ninguém desfazer de mim, sabe, me insultar, eu não deixo ninguém.
Estou falando espiritualmente, querido. Porque você está com o Espírito Santo para trazer o discernimento de Deus. Espiritualmente, nós temos que aceitar coisas para ser bem-aventurado. E às vezes nós falamos assim, não, eu sou um bem-aventurado. Amém. Às vezes nós falamos porque a palavra diz, a Bíblia diz isso, e nós entramos no embalo e diz, nós somos um bem-aventurado. E temos que ser mesmo, mas talvez eu não aguento nada. E aí é por isso que eu preciso de ler, você precisa entrar em Mateus 5, de 3 ao 12, estudar essa palavra, através do discernimento do Espírito, entender se realmente, ali sim, você vai ver se realmente você é um bem-aventurado. Quando Deus coloca todas as coisas ali, todos os processos, quando Deus coloca aquilo que você vai passar, aquilo que você tem que suportar, e você olha por tudo aquilo e diz, olha, infelizmente eu não estou sendo um bem-aventurado, mas eu vou ser. De hoje em diante, agora então eu vou ser no Espírito. É só no Espírito Santo que nós vamos conseguir. Amém? Pobre de espírito, não. Jamais. Nós não somos pobres de espírito, mas nós somos pobres em. Nós somos pobres no. Porque somos dependentes total do Senhor, em tudo que nós fazemos. Amém? Você entendeu? Palavra de Deus. Glória ao Senhor por isso. Eu espero que você também em casa tenha entendido. Essa palavra foi rápida, uma palavra curta, mas eu tenho certeza que ela penetrou no seu coração, assim como uma espada de duas que corta dos dois lados. É a palavra de Deus. Eu creio que a palavra nessa noite possa ter produzido frutos no seu coração, na sua vida, que você possa olhar para a sua vida atrás, da maneira que você estava vivendo até hoje, e olhar para ver aonde que você tem bloquear, onde que você não tem mais suportado as dores que precisa suportar, as angústias que precisa suportar, e volte ali naquele lugar e diz, eu preciso mudar aqui. Entenda, meu amado, Deus está com você, Jesus Cristo está contigo. Nas horas mais difíceis da sua vida, o Senhor está do seu lado, para deixar você não desistir, para você suportar mais uma vez, para você suportar novamente. Senhor, contigo eu vou até a morte, e vá. E o Senhor tinha certeza absoluta que Ele iria mesmo, mas só que você é humano, filho. É como se Ele estivesse dizendo isso, traduzindo isso. Você é humano, Pedro, você vai me negar. Ou seja, está dizendo para você, João, Paulo, Pedro, Léo, você é humano, você vai me negar. Talvez você já me negou, talvez você recuou, talvez hoje mesmo você estava dizendo que não queria mais. Talvez hoje mesmo alguém disse assim, olha, eu vou dar fim da minha vida porque eu não quero mais, não aguento mais tantas lutas e problemas. O Senhor está dizendo, não faz isso não, filho. Não faz isso não. Eu sei que você me ama. Eu sei que você quer andar comigo, você só está fraco. Mas para mim você está forte. Para mim você é forte. Eu não tenho dúvida disso. Amém, querido? Então que nessa noite, meu amado, o Espírito de Deus possa trazer a revelação em seu coração. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar cada pessoa nessa noite, tanto aqui, ó Deus, nesse canal da comunidade, seja nesse canal a pessoa que me ouviu nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar a vida dela ali onde ela está, Senhor. Que o Senhor possa fazer da mente, do coração, ó Deus, dela uma mente e um coração servo do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, transformar tudo aquilo que era angústia, tristeza, decepção, calúnia, tudo isso eu possa transformar em bem-aventurança, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, dê força a essa pessoa para ela romper os dias difíceis da vida dela. Dê força, Deus, a essa pessoa para ela romper o dia mau que muitas das vezes vem para roubar a nossa fé e a nossa segurança em Deus. Meu Pai, alcance essa pessoa onde ela está, não deixe ela dar cabo da vida dela, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa agora, livra ela de todo e qualquer tipo do mal, Pai. Livra ela de todo ataque, de todo sofisma do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, se revele a ela, mostra para essa pessoa agora, de que o Senhor está caminhando do lado dela, rumo à conquista da bem-aventurança. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro
vida, e eu declaro vida em abundância sobre você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você pode dizer amém aí aonde você está. Amém, querido? Que Deus te abençoe muito hoje, todos os dias da sua vida. Para você que continua aqui conosco no templo, nós vamos agora ouvir um louvor e em seguida a gente ora para encerrar. Amém, querido? Glória